Mas vamos conversar com o nosso querido Conrado agora, o Fernando Conrado, que está diretamente de Porto Alegre. Fala, Conradinho. Como é que estão aí, meus amigos? Boa tarde a todos. Sempre uma honra participar aqui do Pânico com todos vocês. Pode falar, Emílio. O que vai propor aí de discussão, meu amigo? Você está com um áudio maravilhoso. Sim. A sua conexão está perfeita. Está melhor que o estúdio aqui, Conrado. Aliás, o Conrado agora, ele é independente. Sim. Ele tem o canal no YouTube, o canal no Instagram, o canal no Facebook, mas ele tem um que você baixa o aplicativo. Aquele que você baixa o aplicativo e você vai ter todo o material dele lá sem nenhum problema de... Sem ser censura. Não é censura. Derrubado. Sei lá se é censura, o que é. Bom, ele é dono dele. Conrado, estava eu pensando cá com os meus botões. Esses últimos acontecimentos, nós tivemos lá o menino do vôlei, Maurício. O Maurício. Aí teve lá o aplicativo lá, o iFood. Sim, teve com o Monark. Não, o Monark, foi com o Monark. O iFood foi com o Monark. Aí nós tivemos também um jogador de vôlei lá também que foi com a Fiat, que foi com a outra empresa, que eu não sei qual é o nome, eu não me lembro agora. iFood? Não, teve com o iFood foi o Monark. Sim. Que teve aquela carta que nós nos associamos a racistas e não sei o quê. Aí ele teve aqui no programa, depois acho que pediu desculpas. Mas a questão é a seguinte. Hoje em dia, você vê um CEO de uma empresa. Por exemplo, o CEO da Coca-Cola. Não existe um produto que possa fazer mais mal para a humanidade do que uma Coca-Cola. Cigarro, talvez. Não. A Coca-Cola, vamos pegar um produto que tem açúcar. Que criança toma. Não tem um produto mais esquisito do que a Coca-Cola, se você for analisar. E o CEO da Coca-Cola, ele discursa como um chefe de Estado. Sim. Então você vê aquele discurso do chefe de Estado e você fala, aí você começa a falar, porra, esse cara quer o quê? Ele quer vender o refrigerante, ou ele quer trazer valores para a minha vida? Salvar o mundo. Se eu sei que esse cara, ele simplesmente quer vender um negócio cheio de açúcar para a população comer junto com hot dog e hambúrguer. Na verdade, para mim, isso é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem que fazer aquele produto que eu vou lá e compro, gosto de tomar, dou aquela rotada. Ah, Coca-Cola, é gostoso e tal. E todas essas empresas agora estão com um discurso meio de chefe, meio político. Eu digo até que é meio político esse negócio. Sim. Eu fiquei pensando cá com os meus botões. A Fiat, ao invés de falar como é que a gente tem que agir, tem que fazer carro bom. Sim. Faz um carro bom, faz um mais carro barato. Um carro bom, um carro barato, acessível. um carro... Não, vamos comprar a Fiat. O iFood, a comida tem que chegar boa, tem que chegar no horário, tudo combinadinho. E a Coca-Cola tem que continuar vendendo aquele xarope lá que faz mal pra caramba. Por que isso tá acontecendo, meu querido Conrado? Emílio, isso aí sempre aconteceu, né, meus amigos? O que a gente tem que enxergar aqui é que por que essas empresas sempre tentam, como vocês podem ver, são grandes conglomerados, né? Sempre são os líderes de mercado que fazem isso. Eles acabam sempre tentando ter uma visão mais vinculada, e aí eu quero que vocês percebam, senhores, olha só, vamos deixar claro minha visão política aqui, né? Eu era um cara que ia votar no primeiro turno das eleições de 2018 no Henrique Meirelles, porque eu sou um cara pragmático, eu não acredito que existam santos. Eu ia votar num cara, a corrupção no Brasil vai continuar, vamos pegar alguém que a gente economia e vamos levar a vida adiante. Eu só fui votar no Bolsonaro lá por causa da ascensão do PT novamente e a possibilidade deles ganharem, e eu sou completamente contra o progressismo, completamente contra o totalitarismo e completamente contra o coletivismo. Bueno, por que a gente tem essas empresas que tentam sempre lacrar com os governos mais vinculados ao progressismo, mais vinculados ao coletivismo e mais vinculados ao totalitarismo? Porque no momento que essas empresas têm conexões com esses governos, eles conseguem se perpetuar mais no mercado, terem mais vantagens, conseguir consolidar seus monopólios. É assim que a gente vê, por exemplo, a Fiat. Se vocês forem observar a história do Brasil, por que a gente tem um país continental e nós tivemos aí, por exemplo, as ferrovias sem utilização nos últimos 50 anos, 60 anos?
Porque quando a gente teve essa implementação da indústria automotiva no Brasil, foi uma das negociações com o governo, na época governo Vargas, que a indústria, o modal das ferrovias fossem paralisados, para que crescessem caminhões, para que crescessem automóveis. Agora, depois de 70 anos, é que nós estamos tendo uma volta dos trilhos, por exemplo. Então, todas essas empresas procuram ter vinculações com governos mais vinculados ao quê? A um Estado inchado, porque quanto mais inchado for o Estado, mais são as chances da sua relação com os governos resplandecerem resultados para o seu comércio. O que foi que a gente viu, por exemplo, aqui no Petrolão, né, no Mensalão? A gente viu empresas da indústria automotiva tendo benefícios em decisões, em leis feitas, julgadas e decididas pelo nosso Congresso Nacional. Então a gente está vendo que toda vez que nós temos vantagens acontecendo para essas empresas, eles tentam ajudar mais o Estado vive do dinheiro que vem deles, e assim sucessivamente. É cada um buscando seus benefícios, Emílio, sem ilusões. Muito bem, então eles querem um Estado grande para ficar amigo do Estado e para ter vantagem, tipo Odebrecht, tipo elenca quem tu quiser, os amigos... Odebrecht, JBS, olha só, no governo Lula a gente teve a eleição pelo próprio PT, né, dos campeões nacionais. Eles escolheram, óbvio, quem dava propina para eles, né, quem seriam os vencedores da nação. E esses receberam todos os benefícios possíveis, todas as linhas de crédito, né, de modo que eles cresceram tanto que eles acabaram comprando seus pequenos concorrentes e formando assim um monopólio cada vez maior. É isso que a gente vê em praticamente todos os setores que nós temos da nação. Até então, era assim que a coisa funcionava. Então, mas aí é o capitalismo é... de Estado. E tomando conta dessas pautas chamadas progressistas para o Estado ser grande, para eu me beneficiar lá na frente e entrar no jogo dos caras. Claro, porque quem manda no Estado, senhores, olha só, a regra é muito simples, né? A gente tem o controle, a massa é quem elege o Estado, mas o Estado vive em decorrência das grandes corporações. Então, as grandes corporações têm suas propagandas através da mídia, né? Que vão fazer a cabeça da massa, para a massa votar no Estado que acabe se redefinindo numa visão de mundo que se filie na visão da empresa, e assim a gente tem esse grande círculo vicioso acontecendo no decorrer da história. Não é à toa que todas as grandes empresas, grandes bancos, grandes corporações acabam sempre defendendo as pautas mais progressistas, as pautas mais coletivistas e as pautas mais totalitárias. E esse é o grande problema da humanidade, Emílio, é uma questão filosófica. A gente, meus amigos, a gente tem duas visões de mundo. A gente tem uma visão mais clássica, que é essa que te mostrou que a vida é uma merda, que tu tem perrengue. Olha só como é que foi o início do programa de hoje. Foi o Emílio dizendo o quê? Pô, pessoal, olha só, eu tô cansado aqui, mas, pô, não queria nem vir, mas eu vim. É por isso que o teu programa, Emílio, que o Pânico é um sucesso há 30 anos, porque tu vem há 30 anos no programa. Pega qualquer jovem agora, eu não quero ir porque hoje eu acordei mal, quero curtir um pouco mais, dor de cabeça, não vou mais. Ele já se desvincula. Essa é uma visão mais romântica da vida, que acha que o futuro vai ser melhor, que acha que a vida vai funcionar, que tu vai achar o grande amor da tua vida. Então as pessoas começam a jogar suas esperanças para um futuro que, em primeiro lugar, é incerto, e esse futuro nunca chega. Esse foi um dos grandes dramas também que a gente viu, como vocês estavam discutindo aqui no decorrer da conversa, sobre como as pessoas encaravam a pandemia. Né? Tem pessoas que enxergaram a pandemia numa visão mais romântica, acreditando que teremos vacina, que a gente vai morrer disso tudo, a gente tem que ficar em casa, vamos obedecer às regras para que a gente consiga sobreviver, porque não tem mais coragem, não tem mais inteligência, não tem mais virilidade. E pessoas que encararam de maneira mais clássica. Olha só, temos um problema, mas o monstro que nos falaram não é tão ruim assim, né? É horrível, a doença mata, a doença é um horror, te deixa de cama, mas tu tem que enfrentar isso para poder trabalhar, para poder gerar dinheiro, para poder alimentar a tua família. Então essas visões de mundo deixaram bem claros qual a divisão que a gente tem na própria população. Se a gente for pensar, Conrado, o que você está falando contra isso? Tu é maluco? Mas se tu for pensar, meus amigos, nessa discussão de ciência, qual é o tratamento
que a nossa ciência propõe até hoje para a Covid? É nenhum. Continua sendo esperar ficar mal e procurar um hospital. Não veio tratamento nenhum, não. Tem que tomar uma vacina. E aí essa vacina que vem ineficaz, que a gente vem aí, óbvio, tem muita coisa que a gente também não pode falar, que é um outro problema, Emílio, que a gente tem também vivendo aqui, aquilo que tu chama ali do falando baixinho, ou aquela chamada ali da Jovem Pan, a gente não se responsabiliza pelas opiniões dos nossos convidados aqui. Isso aí tem um nome técnico para chilling effect. Esse é o nome que se chama isso. Que é a pessoa acabar recuando das suas posições, acabar colocando uma autocensura com medo de punição. E esse é o mundo que a gente acaba vivendo. Punições cada vez maiores por todos os lugares. Se eu falar sobre esse assunto, eu não vou ser convidado para participar de um evento social. Se eu falar sobre isso, o pessoal do outro andar vai brigar comigo, eu vou sair dessa pauta. Então esse grande medo que nos é incutido em todo o sistema acaba fazendo as pessoas recuarem com medo de sofrerem os empecilhos da vida. É uma situação triste que a gente vive hoje, Emílio. Mas, Conrado, ainda nesse assunto das marcas, né? A marca ela se associa à pauta e ela toma um lado. Por exemplo, o que aconteceu com o Monark lá no iFood? Depois o iFood foi lá, aliás, foi lá no Flow da entrevista, excelente, vai lá no link lá no Flow, excelente entrevista. Vou assistir. Você acha que é ruim pra marca a que ponto? Porque se você quer cancelar uma pessoa física tranquilamente, por exemplo, quer cancelar o Morgado, o Zuckerman, é fácil. Agora, cancelar o iFood por alguma determinado posicionamento é diferente. Então, você acha que as marcas elas vão entrar cada vez mais na questão da pauta ou vão se recolher com medo de ter alguma represália? Meus amigos, agora a gente está vivendo dentro da religião. Eu não sou um cara muito religioso, né? Mas existe um nome muito bom para o que a gente está vivendo hoje em dia, que é Apocalipse. O Apocalipse, o nome clássico dele, não. As pessoas acham que é o fim do mundo, que é o julgamento final, mas não é isso. O nome técnico de Apocalipse, a Calipso, ela era uma das ninfas, né, que nós tínhamos lá nos filha dos deuses do mares, que ela pegava as pessoas e escondia, né, levava para sua caverna. Então, até o próprio Odisseu, quando a gente lê Ulisses lá, né, a Odisseia, Ulisses ele é levado pela Calipso para dentro de uma caverna. Apocalipse é o oposto de esconderijo, é a revelação. Tanto que o livro bíblico chamado Apocalipse, em inglês, o nome é Revelations, revelações. O que a gente está vivendo ultimamente é uma grande revelação da vida. Vocês estão vendo como é que funciona essa batalha, vocês estão vendo cada vez mais o cerceamento que a gente está tendo das nossas liberdades, da liberdade de opinião, de falar o que tu realmente pensa. E agora vem uma grande revelação que está se dando aí, Alba, é o seguinte, olha o jogador de vôlei, tá? Ele tinha 200 mil seguidores. No momento que ele diz, olha, eu não concordo com isso, minha visão de mundo é diferente dessa, as empresas cancelam ele, mas ele ganha milhões de seguidores. Ou seja, a revelação está clara, que a lacração não funciona. Ela está ficando transparente para as pessoas. Foi dessa mesma forma que o Bolsonaro ganhou as eleições, quando ele falou, olha só, eu não quero que tenha lá uma cartilha que põe o dedinho por dentro do buraco, enfia no outro. Não quero falar esses assuntos aqui, porque envolve crianças aí, tal. O Bolsonaro ganhou por isso, pela revelação. Bolsonaro ganhou umas eleições, como vocês estavam conversando aí, sem participar de debate, sem fazer campanha porque tinha tomado uma facada. E aí, quando a gente diz, quando eu falava já para vocês outra vez, que o Bolsonaro foi a terceira via, eu quero que vocês enxerguem as notícias do dia de hoje, que é Lula e Alckmin conversando sobre uma possibilidade de fazerem uma aliança. Eu não acredito que isso ocorra, mas isso está nos jornais, coloca hoje a pauta. O Lula acabou de falar agora lá na Europa, fazer sua propaganda lá, como se fosse um grande líder ainda, porque lá fora o pessoal não enxerga o que está acontecendo aqui. E ele diz isso, eu não tenho nada contra o Alckmin e tal. Esse é o grande teatro das tesouras. Por isso que esses partidos, a grande luta, quando vocês falam terceira via, ela não existe terceira via. A grande luta aqui é uma visão mais clássica da vida contra uma visão mais progressista da vida. E aí tu coloca cada um dos candidatos de um lado e tu vai ver que não vai restar muitas opções desse lado do qual o Bolsonaro está vinculado, porque simplesmente não existe outro candidato nesse aspecto. Eu queria que existisse um cara melhor, mais bem arrumado, né, com uma... olha o Temer, eu queria que se o Temer não fosse bandido, eu queria o Temer presidente, bem arrumado, fala bem, né, negocia, olha... Fala, meu amigo, perdão. Não, vinheta. Vinheta do Zuzu. Atrapalhou, né? Raciocínio. Faz vinheta, atrapalha o raciocínio. Mas só para completar o seu raciocínio e não perder aqui a pauta, o Lula, eu queria que você fizesse uma análise mais psicológica. O mundo, quando aplaude, o mundo não, né? Lá na Europa ele faz o discurso, que é um discurso com menos extremista.
E essa é a pauta, se a gente vê nos Estados Unidos, e o Lula tem essa habilidade de se apropriar... Ninguém conhece, por isso que aplaude. Não, de fato, mas ele se apropria da pauta. E a pergunta é, o Bolsonaro vai continuar com o discurso como estratégia? Você acha que ele deve continuar com esse discurso que você falou, mais extremo, ou ele é um cara que precisa pensar mais no mundo como estratégia? Assim, pensar, mas é que tá, Zucchi, a nossa guerra continua sendo, né? Progressistas, uma visão mais romântica da vida contra uma visão mais clássica da vida. O que o Bolsonaro fez quando ele chegou ao poder, ele queria, vão lutar, nunca vou fazer aliança com o Centrão. Senhores, olha só, eu não tenho ilusão nenhuma que um presidente vai mudar grandes coisas, tá? Não existe essa ilusão. Porque é o Deep State, são os funcionários públicos que manobram essa situação toda. Vocês estão vendo o caso do próprio Enem. Mas a gente tem que enxergar uma outra coisa, até para fazer um link com o que o Emílio estava dizendo antes. O Bolsonaro fala mal, mas ele tem diversos gabinetes que funcionam muito bem. Senhores, esses gabinetes é o governo Bolsonaro. Quando o Tarcísio faz uma obra nova, ele é o governo Bolsonaro. Quando a gente consegue uma super safra no agrobusiness, é o governo Bolsonaro. Essa desvinculação é a narrativa da imprensa querer fazer com que as vitórias do Brasil não fiquem vinculadas ao presidente. Porque eles não querem que o presidente vença nunca. Então, o que eu vou te falar aqui, Zucchi? Quando o Bolsonaro, quando ele chegou, tentou bater de frente, né, com o sistema, ele viu que não tem como. E aí, olha só, senhores, o que é o Centrão? O Centrão são candidatos, são deputados que foram eleitos pelo povo. Ali é representação da nação. É uma ilusão achar que tu vai governar o país sem ter vinculação com os representantes da nação. Quer tu goste, quer tu não goste. O Bolsonaro tá aprendendo isso aí a duras penas. O pessoal que é mais bolsonarista, que acha que tem que fazer golpe militar, tem que mandar prender os caras do STF, esses caras não entenderam a realidade. Isso aí não é factível, por mais que tu torça, né? É tu querer imaginar que a vida pode ser transformada dessa forma. Mas isso não é verdade. A vida só vai acontecer com essas conversas. É por esse mesmo motivo que um cara igual o Sérgio Moro não vai conseguir ir adiante. Por quê? Porque ele está acostumado a dar ordem e os outros obedecerem. E quem não obedece, ele fica brabo e sai do governo. Isso não vai acontecer. É alianças. Política é alianças. Isso, tu conseguir unir os teus interesses pessoais com os interesses do povo, tu ganha mais votos. É o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro ganhou só por conta disso. Os interesses pessoais dele se comunicam com os interesses pessoais da maioria da população. Por isso que ele foi adiante. E como é que você acha que vai se portar o eleitor, o cara médio? Porque quem vai decidir essa eleição, na minha opinião, é a abstinência. Sim. É esses caras que vão decidir. Você vai ter os Bolsonaro, os Lula. Convencer esse cara. E aí vai ter a abstinência. Esse cara que vai ser convencido. E no futuro, você acha que o cara vai ser mais pragmático na hora de escolher na hora de escolher ou não, né? Acho que vai ser sempre na emoção, né? Não. Eu acho que a gente não é pragmático no voto. O voto é emocional. O voto Emílio, não. Ainda mais agora. Emílio, mas é que tá, pra esse pessoal Pampers aí, né, que é esse pessoal que tu diz, eu não gosto do Lula porque é brega, e eu não gosto do Bolsonaro porque fala palavrão. Pros Pampers, eles vão até com essa coisa do emocional, mas o povão quer saber se ele tem comida no prato, ele vai votar em quem dá comida no prato, ele vai votar em quem acaba com a violência, quem diminui a violência, ele vai votar em quem dá uma cesta básica, ele vai votar em quem vai botar uma caixa de brita na rua dele, ele vota por ganhos pessoais. Quem acha que tem ideologia nessa história aqui é muito progressista, né? Eu queria que a vida fosse um lugar mais limpo, mas as pessoas analisam seus próprios ganhos pessoais. É por isso que Bolsonaro vai ganhar. Se o pessoal não estiver sofrendo com fome, com falta de emprego e com falta de perspectiva, Bolsonaro ganha. Se o pessoal estiver sofrendo com fome, sem perspectiva de vida, Bolsonaro não ganha. Não é à toa, senhores, que a gente está vendo uma narrativa se construir aí por todos os lados. A gente está vendo o próprio STF aumentando os valores dos precatórios para deixar o governo sem dinheiro para poder dar benefício, porque o governo está dando benefício, porque se faz necessário no momento de crise desse, mas para continuar ganhando o apoio da população, até mudar o nome, né, para desvincular do Lula, virou Auxílio Brasil. É tudo uma grande lógica para se manter no poder. Quem não enxerga isso vive no mundo da Disneylândia, no mundo do progressismo, e está perdendo tempo e sofrendo, né? Porque o grande problema, meus amigos, olha só, do progressismo, dessa história toda, é o sofrimento existencial. É por isso que a discussão filosófica é muito importante. O cara que acha que
que o futuro vai ser melhor, que a mágica vai acontecer, se tu achar que tu vai ser um cara muito mais bonito lá no futuro, muito mais rico, né? Muito mais poderoso, até chegar esse dia do amanhã, que nunca vai chegar na tua vida, tu vai viver como um feio, tu vai sofrer, tu vai viver como um fraco, tu vai sofrer, tu vai ver como um pobre, e tu vai sofrer. Então é esse sofrimento que a gente acaba tendo, uma geração... Senhores, para você ter ideia, nos Estados Unidos, a segunda principal causa de mortes de jovens de 15 a 24 anos é o suicídio. Tu entendeu que o ser humano acabou tirando a sua própria vida porque não consegue alcançar sonhos que ele mesmo criou e que os mais velhos sabiam que eram inalcançáveis. Os mais velhos aceitavam menos a vida para poder viver, né? Para poder seguir adiante, aceitavam um trabalho menos do que ser o campeão mundial dos pesos pesados, aceitavam ganhar menos de $1 milhão por mês para conseguir levar a sua vida, não ficavam nesse grande sonho incomparável. A vida dos progressistas existencialmente é muito triste, cara, e é contra isso que eu me rebelo. Muito bem. Muito bem colocado e muito bem falado. Meu querido Conradão, obrigado pela sua participação. Você sabe que eu vi uma frase outro dia na rua que me deixou pensando. A gente gosta de discutir essas coisas mais profundas, tal. Não para-choque. Ela estava escrito o seguinte, e eu fiquei pensando, e até agora estou pensando nesta frase. Preste atenção nesta frase. Profunda. Que não foi nenhum filósofo, não foi o Conrado, não foi o professor. Ninguém falou. Está pichado. Seguinte, a paz do Brasil é a corrupção. Aí eu fiquei pensando. Pois é. Pode ser. A paz no Brasil é a corrupção. Perfeito. Pode ser que esse seja realmente um momento para a reflexão de todos que estão nos ouvindo. Tomara que não, né, Emílio? Tomara que não, né? Vamos lutar contra isso. Cara, olha só, eu me manifesto aqui contra mas faz muito sentido, né, Conradinho? Faz muito sentido. Porque facilita, né? Sim. Facilita. No mundo de bunda moles, fracos, pessoas sem virilidade, sem coragem, é muito mais fácil tu pagar e ter as coisas resolvidas do que tomar pra si a responsabilidade da mudança. É a visão progressista contra a visão clássica da vida. Esse é o grande problema. É isso aí. Conrado, obrigado. Os canais do Conrado estão aí. O Conrado sempre batendo um papo bacana. Fernando Conrado, o nosso filósofo dos Pampas aqui falando com a gente. Ele tá nos canais, no YouTube e tal. E tem também o seu nas lojas de aplicativos, só colocar Fernando Conrado que você tem toda o caminho lá para curtir. Seria curtir, o conteúdo. Você curte o conteúdo, Zuzu? Você curte? Eu não sei se eu curto. Ou compartilho. Você curte ou compartilha ou comenta? Não, o Conrado é um cara que engaja muito na rede social. Que ele meteu o pau no Moro no último post lá, é impressionante. Meteu o pau em quem? No Sérgio Moro. Ele fez uma bela análise. Eu não acompanhei. Vai lá no Fernando Conrado que você vai ver as coisas. Vai lá, senhores, vão lá no Fernando Conrado, @Fernando Conrado no Instagram, no YouTube também, no aplicativo. Não, mas eu não xinguei, eu só falei a realidade. Meu, se vocês tiverem 2 minutos aqui, Então fala. Abre o coração. Abre o coração. Olha só. Vocês sabem que a Lava Jato foi um divisor de águas no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Sérgio Moro foi o seu principal nome dentro dela. Esse cara foi um herói nacional. O problema é que esse juiz Sérgio Moro, quando ele chega no governo, a gente vê uma apatia, porque é diferente. Política é realizar alianças. Se tu não realizar alianças, tu não vai adiante. Então não adianta tu ser muito combativo nesse aspecto. Aí vocês conseguem ver uma coisa, o seguinte, ó. Quem torce para o Sérgio Moro, e eu queria que a gente tivesse um candidato melhor para a esquerda, mas durante todo esse período aí que a gente viu do seu ostracismo, quando ele sai do governo, a gente viu, por exemplo, quando o STF tirou o Lula da cadeia. Tu viu o Sérgio Moro brabo porque tiraram o Lula da cadeia? Não. Quando o STF chegou e disse, o Sérgio Moro é incompetente, não podia ter trabalhado, não podia ter feito, puxou a brasinha pro seu assado, tu viu o Sérgio Moro defendendo a sua biografia? A gente não viu em nenhum momento o Sérgio Moro defendendo a sua biografia contra o sistema. Vocês acham que isso vai acontecer no momento que o Sérgio Moro for eleito? Senhores, eu acho que o Sérgio Moro não passa de 7% das eleições, tá? Vou dar uma cravada aqui, vamos ver se o pai Conrado acerta mais uma, né? E o que a gente vive é isso, a gente não viu o Sérgio Moro lutando pela sua biografia contra o STF, por exemplo, em nenhum momento, contra o fim da Lava Jato. Mas pera lá. Mas o Sérgio Moro
Ele sabe quem está mandando no Brasil hoje, muito mais do que a gente. Ele não é trouxa de entrar e perder o jogo. Meus amigos, claro. E aí é que tá. Eu tô dizendo que aquele juiz Sérgio Moro combativo, ele não é o político Sérgio Moro. Essas são realidades completamente diferentes. A gente tinha um juiz herói nacional e esse Sérgio Moro agora político, ele não é aquele juiz. É só esse aí meu comentário. Então, é outra tem pessoa. essa visão progressista, que a gente vai ter aquele juiz herói sendo um político, esqueçam, não vai acontecer. Muito bem. Eu até queria que acontecesse, mas não vai acontecer. Obrigado, viu, Conrado? Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Deus aí. É isso aí.